Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouco sobre a banca FCC para o concurso TRE São Paulo e a vaga já é sua? Vamos à tela, portanto. Vamos aqui falar um pouco sobre verbos abundantes. O que são verbos abundantes? São verbos que possuem mais de uma forma. Tudo bem? É quando eu tenho um mesmo verbo e num mesmo paradigma verbal, ou seja, num mesmo trecho verbal, numa mesma composição verbal, ele pode assumir formas diferentes, com a mesma propriedade. É o caso, por exemplo, veja comigo, por favor, de alguns verbos no particípio. Exemplo, verbos no particípio. Você com certeza já ouviu falar sobre particípios regulares e particípios irregulares. E existem alguns verbos que possuem mais de uma forma. Como, por exemplo, eu pegar o verbo fixar. Como, por exemplo, pegar um verbo como acender. Como, por exemplo, pegar um verbo como eleger, e como, por exemplo, pegar um verbo como entregar. Essas formas verbais, quando vão ao particípio, elas podem assumir mais de um formato. Como, por exemplo, o verbo fixar, eu posso usar fixado, ou então eu tenho a opção fixo, tudo bem? Se eu pego um verbo como acender, eu posso colocar acendido, aceso, tudo bem? Se eu pego para você o verbo eleger, eu posso colocar elegido, ou então eleito. Tudo bem? Se eu pego um verbo como entregar, eu posso colocar entregado ou posso ter entregue. Na verdade, quando eu coloco para você aqui, ó, essas formas, eu tenho da seguinte forma. A primeira forma, fixado, acendido, elegido e entregado, coloquei um R de regular. Fixo, aceso, eleito e entregue são as formas irregulares, tudo bem? Portanto, por que eu sei que é regular e irregular? Veja que fixado, ado, acendido, ido, elegido, ido, entregado, ado. Respeita a regularidade dos verbos no particípio, enquanto que essas formas são irregulares. Vou até mais uma dica para você acerca deste assunto. Vem comigo na tela. Existem duas locuções verbais muito famosas que ocorrem com particípio. O primeiro delas, que eu vou citar para você, é quando eu tenho o verbo ter ou então o verbo haver mais particípio. É a locução verbal, já cheguei a mencionar com vocês em outra dica, chamada de tempo composto. Tempo composto. Tudo bem? E eu vou citar para você uma outra locução verbal, vou colocar aqui número 2, que é a locução em que eu tenho o verbo auxiliar ser mais um verbo no particípio. Tudo bem? Que é o caso que nós chamamos gramaticalmente de voz passiva analítica. É o caso que nós chamamos de voz passiva analítica. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Quando eu uso o tempo composto, quando eu faço uso do tempo composto, que é o ter ou haver mais particípio, prefere-se o particípio regular. Portanto, meus amigos, o correto é
eu tinha entregado a encomenda e não eu tinha entregue a encomenda. O correto é eu tinha elegido o candidato e não eu tinha eleito o candidato. O correto é eu havia acendido o fogo e não eu havia aceso o fogo. Prefere-se as formas regulares, tudo bem? Deixa eu corrigir aqui que eu coloquei entregado, é entregado. Isso. Legal, tudo bem? Agora, quando eu uso a locução verbal de voz passiva, prefere-se o particípio irregular. Por exemplo, a tocha seria acesa amanhã e não a tocha seria acendida amanhã. Tudo bem? Colocar para você, o candidato foi eleito honestamente e não o candidato foi elegido honestamente. Então é uma correlação que vale a pena você se lembrar dela. Veja comigo, por gentileza, em que eu coloco para você essas locuções verbais e quando se prefere o regular, quando se prefere o irregular. Cabe também mais uma dica. Isso não vale para o verbo trazer, tá? Porque alguns professores, mas o verbo trazer também não seria um verbo abundante, porque eu tenho trago e eu tenho trazido. Cuidado, hein? O verbo trago é cognato do verbo tragar. Essa forma não existe. Portanto, o verbo trazer não é abundante, ele é só trazido. Tudo bem, queridos? Grande abraço. Até a próxima.